Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, hoje sábado, dia 7 de fevereiro de 2026, nossa leitura se encontra no livro de Êxodo, capítulos 35, 36 e 37. Vamos, então, a nossa leitura entendendo o seguinte: é importante ter uma rápida introdução sobre esses capítulos, porque eles são repetitivos, né? O capítulo 35 até o capítulo 39, eles repetem o texto que está lá no capítulo 26 até o capítulo 31. Isso por quê? Porque no capítulo 26 ao 31, nós temos ali, na verdade no 25, nós temos ali a aliança de Deus sendo realizada com o povo. E Deus, para fazer essa aliança, utiliza-se do tabernáculo das leis que foi entregue a Moisés, da leitura das leis, mas o tabernáculo para que ele pudesse morar e habitar ali. Então ele passa a Moisés a planta do tabernáculo, do capítulo 26 ao 31, com todos os utensílios que deveriam estar ali. Porém, no capítulo 32, esse povo, então, comete o ato de rebelião, de idolatria, adora um bezerro de ouro, e as tábuas da aliança são quebradas. Quando Moisés vê o pecado, ele se revolta contra o povo. Então, 3.000 homens são mortos ali pela tribo de Levi, há uma confusão, né, no povo, entre o povo, e por fim Deus chama Moisés intercede por esse povo e Deus decide renovar então a aliança. Há uma renovação da aliança. Nesta renovação da aliança, ele passa de novo algumas leis. No capítulo 34, ele entrega de novo outras tábuas para Moisés, ele comenta de algumas leis rapidamente, e a partir do capítulo 35, que é a nossa leitura de hoje, ele começa de novo a falar sobre os utensílios do tabernáculo, como é que deveria ser feito, porque Deus, de novo, mesmo após o pecado do povo, iria habitar no meio desse povo. Então, voltamos a falar sobre os utensílios, porém agora de uma forma diferente. O que vai mudar, né, é que lá no capítulo 26 ao 31, a expressão verbal que aparece é assim: farás também voltar, farás também. Então o verbo fazer no futuro, né? Porque Deus estava mostrando a planta para Moisés. Agora, por sua vez, o verbo que vai aparecer é a partir do verso de número, a partir do capítulo 36. Né? A partir do capítulo 36 vai ser assim: fez também, ou fizeram também. A gente vê esse verbo aparecendo, né, lá no capítulo 36, verso 20. Fizeram também. Então, há uma mudança no verbo, porque se lá no capítulo 26 a 31 era uma coisa para o futuro, agora o futuro estava sendo concretizado, agora a aliança estava sendo concretizada, agora os planos estavam saindo do papel, certo? Então, vai mostrar aqui a execução da obra do tabernáculo. Então, do capítulo 26 ao 31 mostra o planejamento, e do capítulo 35 ao 39 a execução dessa obra, embora sejam textos assim muito semelhantes, muito parecidos, né? Então, no capítulo 35, Moisés começa falando do sábado. Aí ele terminou falando do sábado no capítulo de número 34, ele termina também no 31, e agora ele volta a repetir a ideia do sábado com um acréscimo. Repare aqui, vamos ler o verso 2, que diz assim: trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Esse verso 3, ele é um acréscimo, ele não tinha
nas palavras anteriores de Moisés. E ele é uma proibição a acender fogo. Repare que, vamos lembrar, o povo está no deserto, certo? Eles se alimentam do maná que cai do céu. No dia, na sexta-feira, no sexto dia, esse maná cai e eles deveriam pegar em uma porção dobrada, porque no sábado eles não poderiam sair das suas tendas para procurar o maná, porque não teria, era o dia do descanso. Então, provavelmente, eles na sexta-feira deveriam cozer, fazer um cozimento ali desse maná, para que no sábado ele pudesse estar ali pronto para ser utilizado. Mas não poderiam fazer isso no sábado. Então, é uma ordenação assim do que fazer, até do cozinhar. Não poderia cozinhar no sábado. Também indica para a gente, se acender fogo, a obra de metalurgia, a obra de trabalho com os metais, com os aços, os materiais preciosos, né? O ouro, a prata, que seriam doados para o tabernáculo. Eles não poderiam ser trabalhados no dia de sábado. Então ele acrescenta esse versículo. Aí nós temos então, a partir do verso 4, as ofertas. Deus ordena trazer as ofertas e depois o povo se encarrega de trazê-las. Isso é exatamente o que acontece lá no capítulo 25 de Êxodo. Mas vamos ler aqui o verso de número 5, que diz assim: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo, púrpura, carmesim, linho, enfim, né? Ele vai descrever aqui os itens das ofertas. Então, de novo, se repete aquela máxima: a oferta é voluntária. A oferta é um mover do coração, a oferta vem do coração disposto. Então nós precisamos ter um coração disposto a ofertar, generoso, um coração liberal, um coração que entrega para Deus. Liberal no sentido de ter liberalidade, de não se apegar às coisas materiais, de não se apegar aos seus bens materiais, mas de liberá-los para a obra, de entregá-los para a obra de Deus. Do verso 10 ao verso 19, vai falar sobre os utensílios do tabernáculo. Então diz assim o verso 10: Venham todos os homens hábeis entre vós, e façam tudo o que o Senhor ordenou. Então é a chamada para os homens hábeis. Perceba o seguinte: lá atrás, ele chamou Bezalel e Oliabe, que ele vai tornar a chamar um pouco mais à frente, aqui ainda no capítulo 35. Agora, ele está fazendo um convite, que é: venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. A primeira aliança, ela era para poucos, na verdade. Poucos iriam se envolver nela. Ele faz uma aliança com o povo, então todo o povo receberia a aliança, ok, porém poucos iriam trabalhar nela, poucos iriam de fato se envolver nela. Era Moisés, Arão, os seus filhos, e os artífices, né, os arquitetos da obra, Aholiabe e Bezalel. Aqui, porém, ele faz um convite: venham todos os homens hábeis entre vocês. É um convite da graça. É um convite assim, participem da obra, se envolvam na obra, sabe? Que o seu coração esteja disposto não só a ofertar produtos, a ofertar bens, mas a se envolver, a participar, ou seja, a ofertar você mesmo, a se ofertar, a ofertar a sua ajuda, o seu tempo, os seus momentos. Então você se coloca como oferta para a construção do tabernáculo e para a obra de Deus. Um princípio importante entre essas duas alianças, né? A primeira era mais restrita à liderança, a segunda aliança, agora que Moisés está estabelecendo, né, a aliança já renovada, é o seguinte: é a participação de todos, é o envolvimento de todos. Talvez
para funcionar de uma forma até pedagógica, talvez instrutiva, de que todos deveriam participar agora para poder se achegarem, se aproximarem mais de Deus e não cometerem atos de idolatria. Perceba que do verso 20 em diante, o povo traz a oferta e ele vai reforçar essa ideia de que é para todos. Vamos ler aqui o verso 20, que diz assim: Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração moveu e cujo espírito impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Verso 25. Todas as mulheres hábeis faziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Perceba que o envolvimento na obra se estendeu também às mulheres. Coisas que não eram mencionadas antes, né? Uma parte do povo que não era mencionada antes, ou seja, esta aliança, a primeira Moisés quebrou, a segunda, ela é amplificada, ela é aberta também à participação de todos e das mulheres. Elas estão aqui ativamente participando dessa obra, se envolvendo, doando, fazendo oferta, trabalhando naquilo que podem para entregar ao Senhor. Aí do verso 30 ao verso de número 35 é a chamada de Bezalel e Aholiabe. É uma repetição do que está no Êxodo capítulo 31, com um acréscimo, que é o verso 34, que diz assim: Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem. Ou seja, se lá na chamada de Bezalel e Aholiabe, no capítulo 31, eles fariam porque eles tinham habilidade, porque eles foram dotados de talento por Deus, aqui, além de reforçar a ideia de que eles foram dotados de talento, traz a ideia de que eles também tiveram o coração mudado, disposto a ensinar. Ensinar quem? Aquele que não sabe, mas que quer se envolver, mas que quer participar, que quer construir junto. Então, haveria espaço não só para os hábeis, mas para aqueles que tinham coração desejosos de aprender. E Deus disporia o coração de Bezalel, né, para poder fazer essa arte do ensino. E perceba que o ensino aqui, né, é uma disposição do coração. Ensinar é uma disposição do coração. Deus nos concede mestres, pastores, professores, a quem Ele dispõe o coração para fazer esse ensino. Bom, capítulo 36 em diante, né, a partir do verso 2, Moisés entrega as ofertas do povo, e aí nós temos um milagre da fartura, né? Lá no verso de número 5, diz assim: E disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Ou seja, havia fartura. Havia sim sobra. E interessante, porque de onde vem essa sobra? Né? Porque é um povo ex-escravo, no deserto, fugindo, sem provisão. O ouro que tinham já havia ido lá para o touro, para o bezerro, né, que eles fizeram no fogo. Então, de onde sai esse material? Isso nós temos duas coisas a destacar. Primeiro, a provisão de Deus. É milagre, é sobrenatural. O povo traz aí sobra. Quando Deus faz sobrar no deserto, né? Deus faz sobrar no deserto. E Deus provê
o sustento no deserto. E nós temos a segunda característica disso, que é quando o povo tem um coração disposto e junta as suas coisas. Então, se cada um individualmente tem alguma coisa, às vezes falta, às vezes é pouco. Mas quando juntamos o pouco que eu tenho com o pouco que um outro tem, aí nós criamos um muito, nós fazemos sobrar, nós fazemos o suficiente. É preciso unir, inclusive, os nossos esforços para a construção da obra de Deus. A tal ponto foi a fartura que Moisés ordena parar de trazer ofertas. Imagine uma igreja que não precisa mais de ofertas, que não precisa mais de doações, porque já tem o suficiente. E detalhe, percebam que já tem o suficiente. E Moisés percebe isso por conta dos líderes que o informam, e o relato é: parem de trazer oferta, não é tragam mais ofertas, encham o tabernáculo de ofertas, ao contrário, nós já temos o suficiente, não precisam doar mais. Bom, a partir do verso 8, nós temos então a repetição de todos os utensílios que foram mencionados, que deveriam fazer parte do tabernáculo, né? Começa com as cortinas, começa ali depois a cobertura de peles, as tábuas, depois o véu e o reposteiro. Então a gente tem que atentar aqui para os versículos que tem a mudança de verbo, que é o verso 20, fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo. O verso de número 31, fizeram também travessas de madeira de acácia. O verso de número 35, fizeram também o véu de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. O 36, 37, enfim, são vários aqui que vão aparecer, tanto no capítulo 36 quanto 37, dizendo fizeram também ou fez também. É a ideia de que agora a palavra de Deus, a aliança de Deus está se cumprindo, o povo está trabalhando junto. Percebam, irmãos, olha como isso traz uma ideia bonita, uma beleza nesse texto, apesar dele ser um texto técnico, né, praticamente, mas há uma beleza nesse texto, que é Deus ordena, Deus traz sua palavra, faz aliança com o povo, mostra o tabernáculo, diz assim, eu quero tudo dessa forma, e o povo começa a trabalhar e a operar para que isso aconteça. Nós temos um povo embaixo fazendo um trabalhinho de formiguinha, juntando linho, tecido, ouro, prata, bronze, moldando essas formas para que a palavra do Senhor possa ser cumprida. O povo trabalha para que a palavra de Deus possa ser cumprida. Esse trabalhar do povo junto no deserto é uma imagem belíssima de assim operários trabalhando para chegar ao seu objetivo, que é cumprir a palavra de Deus. Isso é a nossa vida, isso é um ajuntamento, isso é a igreja, né? Nós estamos juntos, reunidos, trabalhando para Deus, para que a sua palavra possa ser cumprida. Ou seja, nós somos os executores aí da sua palavra. Ele falou e agora nós trabalhamos para cumpri-la. Há uma harmonia, há uma comunhão, há uma união dessas pessoas com um propósito, cumprir a palavra de Deus. Bom, o capítulo 37 é uma repetição dos utensílios, então a gente não vou nem me estender nele, porque vai ser repetido, tá bom? Então, que a sua leitura seja abençoada, que você tenha um ótimo sábado e até amanhã.